já falou um pouco dele, da palestra que ele vai realizar no dia 5. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve possível, né? Porque hoje, enfim. Bom, eu gostaria de hoje apresentar para vocês o professor Adriano Pires de Almeida. Tá todo mundo me ouvindo? Tá certinho? Sim. Tá, perfeito, então. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês o professor Adriano Pires de Almeida, que ele é graduando em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Relações Internacionais para a América do Sul pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Relações Internacionais pela National Change University, e é coordenador geral do Grupo de Estudos da América Latina. Nós estamos também aguardando a entrada de uma outra professora, que é a professora doutora Shirley Cavalier do Franco. Então, como estamos tendo alguns probleminhas técnicos para poder acessar, então depois eu farei a apresentação dela para vocês. Então, eu gostaria de dar a palavra para o professor Adriano, para ele já começar a explicar um pouco sobre a sua ideia da temática da nossa palestra de hoje. Então, fique à vontade, professor. Bom, todos me ouvem? Sim. Então, boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer ao Daniel, ao Denison, né, ao Aurélio pelo convite, né, para participar aí desse ciclo de palestras, ao professor Bernard pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa ela é muito importante, né, principalmente para aqueles que desejam atuar na área das negociações internacionais. E já tive também o privilégio de participar de algumas rodadas de negociações internacionais e sei o quanto é importante a gente estar atento à comunicação com a outra parte, né? Nenhuma rodada de negociações. E eu acho que esse ciclo de palestras, ele nesse contexto principalmente, né, de pandemia, ele enriquece bastante, né, conhecimento dos estudantes, daqueles que se interessam aí pelas dinâmicas e complexas das relações internacionais. E mais uma vez parabenizar a FENERE por essa iniciativa. Eu acho que o tema que nos foi proposto hoje, a mim e a professora Shirley, a qual eu também tenho o prazer de dividir essa mesa, vamos dizer assim, virtual, e a qual eu tenho aí uma profunda admiração por seus conhecimentos. E a temática hoje ela é dupla, né? Então a gente teríamos aí que falar de acesso à informação e conflitos fronteiriços. Eu, como o Denison disse, estudo bastante a América do Sul, a minha área de especialização e de pesquisa, ela é a América do Sul, e eu ficaria mais com essa parte aí de conflitos fronteiriços do que acesso à informação, que seria a área de atuação, né, da professora Shirley. Então, me foi dito aí que eu teria por volta de 20 minutos para a gente conversar, né, expor alguns pontos sobre essa questão relacionada em relação à Venezuela, né, das relações do Brasil com a Venezuela. Então, eu vou tentar. Denison, por favor, me controle. Sabe que quando eu começo a falar, eu não paro. E se por um acaso eu demonstrar que estou perdendo o fio da meada aqui, do raciocínio, é porque eu estou fazendo uma volta, um raciocínio muito longo, longuíssimo.
Então, você já me interrompa para eu voltar aqui para o foco, tá? Porque senão eu vou gastar, vai embora terminar amanhã a nossa fala. Porque para falar de América Latina como um todo e da América do Sul em especial, a gente precisaria aí de alguns dias, talvez alguns meses, para tentar compreender um pouco das relações que se desenrolam, que se desenrolaram, que se desenrolam e que irão se desenrolar nessa parte do mundo. Nossa Constituição, enquanto países, enquanto povo, ela é muito diversa, ela abarca inúmeras influências. E quem teve oportunidade de viajar aqui pela região, que seja ali para o Paraguai, ou para a Argentina, Uruguai, que é mais próximo e normalmente é um destino que muitos brasileiros procuram, né? Buenos Aires, Bariloche, deve ter percebido que existe alguma diferença, não é, entre nós e eles, né? No mundo, não nos consideramos latinos, nos consideramos brasileiros. E muitas vezes ficamos muito irritados quando nos chamam de latino-americanos, não é? Então, principalmente se for um americano, um europeu, sei lá, um país mais desenvolvido, né, dentre os países desenvolvidos, como ingleses ou franceses, alemães. Então, a gente tende a ter um pouco de ojeriza a esse termo latino. Mas a nossa latinidade, ela tem várias raízes, né, dentro de uma raiz capilar, de uma raiz maior capilar. Então, a gente poderia pegar o latim, do ponto de vista linguístico, ou pela própria formação, tipo de formação aqui da região, não é? A gente diz, aprende como colônias de exploração, e para tentar achar algum ponto de contato. Mas o fato, e isso não é uma questão que a gente possa negar, é que estamos, sim, muito distantes uns dos outros. A gente observa que existe, nessas viagens, da qual eu falava anteriormente, um nexo ou um elo de proximidade muito grande entre os países latino-espanhóis, vamos dizer assim, dentro da Latinoamérica, não é? Então, você consegue identificar, apesar das diferenças culturais, pontos de proximidade muito visíveis, explícitos, entre um venezuelano de qualquer origem étnica, vamos dizer assim, com um peruano ou com um boliviano, não é? Ou com um argentino, para além de Buenos Aires ou de Córdoba. Então, existem laços ali que são muito profundos e que, do ponto de vista cultural, eles aproximam muito esses povos uns dos outros. E do ponto de vista de conflito, isso acaba tornando a ocorrência de conflitos menos possíveis. Não quer dizer que não vão ocorrer conflitos, porque o que temos aqui na região é históricos, inacabados, infinitos de conflitos. A gente pode pegar inúmeras guerras, só que no caso da América do Sul mesmo, como a Guerra do Paraguai, é um exemplo disso. A gente pode pegar a Guerra do Pacífico, não é? Entre o Chile, o Peru e a Bolívia, como um outro exemplo disso, um conflito sem fim entre a Colômbia e a Venezuela, não é? Então, entre as fronteiras da região amazônica, que a gente costuma dizer que são muito bem, entre aspas, definidas, mas que, na verdade, trata-se de um bioma único ali, que é o bioma amazônico, que é impenetrável. Ninguém sabe o que, é que tem ali por debaixo daquelas árvores e o que é que realmente acontece ali. Então, na verdade, nós temos inúmeros conflitos, inúmeras questões, não é? Que não foram resolvidas e que não são de fáceis resolução ou solução nestas regiões, né? A gente pode, historicamente, enumerar questões de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, de pessoas, mulheres, sobretudo,
não é? Mas isso não quer dizer que não tenhamos homens e crianças para mão de obra análoga à escrava, não é? Nos grandes centros, por exemplo, do Brasil, não é? De São Paulo ou do Sudeste brasileiro como um todo, poderíamos dizer isso, e não só nessas regiões, talvez bem mais concentradas, né, nessa região brasileira, mas em outras, aqui no Centro-Oeste, aqui no estado de Goiás, a gente tem, vez por outra, não é, denúncia de trabalho análogo ao escravo com pessoas provenientes desses países, né, direção ao Brasil. Então, são questões que sempre estiveram postas, né, como pontos que devem ser considerados para eclosão de qualquer conflito. Além disso, nós temos também outras questões, como, por exemplo, biopirataria na região amazônica, sobretudo, não é? É uma questão que a gente deve considerar também, muito importante, que está ali presente, e que não temos controle, não sabemos o que sai, o que entra no país, nestas regiões, nessas áreas de fronteira. Mas são áreas vastas, vastíssimas, de difícil acesso. Se você pega aqui a fronteira de Mato Grosso do Sul, por exemplo, com o Paraguai, você percebe visualmente, numa primeira olhada, que ela é mais, entre aspas, bem policiada, dos dois lados. Tá? Vamos falar do lado brasileiro, porque também existem os brasileiros que invadem para cometer crimes nestes países, nos países vizinhos. Né? Se você pega a fronteira já com a Bolívia, do Brasil com a Bolívia, talvez a maior fronteira terrestre com os países vizinhos que nós temos aqui na região, ela é de difícil acesso. Você tem o Pantanal, depois você tem uma transição do Pantanal para uma área amazônica. Então, como vigiar isso tudo? É muito complicado. Você não tem um controle de quem entra, de quem sai, com que entra, com que sai. No caso específico da Bolívia, é muito comum você em Santa Cruz, se alguém tiver oportunidade de visitar aí, e eu sei que a FENERE vai organizar aí para o final do ano uma viagem para esses países, a qual eu recomendo que todos participem. Mas a gente vai observar que ali em Santa Cruz, no Detran, entre aspas, né? Não sei, não me lembro como chama aqui o serviço de trânsito, né? Da Bolívia, boliviano. Mas vamos dizer, o Detran boliviano, você tem lá uma fila de carros que não são bolivianos, que estão ali, são carros brasileiros que estão, por exemplo, mas não só brasileiros, mas argentinos, chilenos, peruanos, que estão ali para para serem regularizados. Esses carros foram parar ali de alguma forma, né? Então, frequentemente um brasileiro desinformado vai dizer que é o boliviano que vem aqui, que rouba esse carro e que leva para lá, enquanto na realidade, o que eu observei em quase 10 anos de estudo sobre a Bolívia, por exemplo, nesse ponto específico, de que, na verdade, o brasileiro rouba aqui e leva para lá, e está pagando dívida de droga, cocaína, basicamente, não é? No caso, quando é para o Paraguai, contrabando de armas e outros tipos de, vamos chamar de muambas, que entram no país de forma ilegal. Então, esse é o tipo de conflito que nós temos aqui na região, né? Alguns governos tentam colocar alguns países como uma ameaça do ponto de vista militar. Sinceramente, eu acho que isso não é possível, não é real. Você precisa ir lá para você ver com seus próprios olhos que isso não é real, não é? Então, do ponto de vista militar, eu diria que estamos aqui isolados, mas numa posição de conforto, de extremo conforto, nesse sentido. Por mais que nossas forças armadas sejam aí frequentemente chamadas de sucateadas, não é? Ou classificadas como sucateadas, mas apesar disso, nossa sucata é mais eficiente do que a sucata deles. Então, basicamente, a gente pode dizer isso assim, sem olhar para dado nenhum, apenas numa primeira mirada, né, para as Forças Armadas desses países. O tema de hoje ele é muito oportuno,
voltando para a questão da Venezuela, considerando os últimos acontecimentos na relação do Brasil com a Venezuela, não é? Nós temos aí um governo, o atual governo, que não reconhece o governo eleito democraticamente, seja lá de que forma, né, que a gente vai classificar essa palavra, essa categoria democraticamente, mas eu acho que não nos cabe, ou não cabe a nós questionar isso, não é? Mas, assim, de uma forma leviana, eu devo pontuar aqui, senão daqui a pouco vai vir um monte de gente me bater aqui com perguntas. Mas, deixa eu ver aqui, conturbada, a fiscalização muitas vezes é feita num posto de receita, já passada da cidade, na rodovia. Eu estou vendo aqui um comentário do Felipe Oliveira, que diz que estudou na rodoviária que faz fronteira com o Uruguai. Isso é verdade, Felipe Oliveira. Não é frequentemente conturbada, é constantemente conturbada. Tá? A situação fronteiriça ela é precária, salvo alguns postos de fronteira, tá? Porque você agora me provocou, mas isso é uma verdade. Né? Se você vai para as fronteiras, talvez as fronteiras mais bem vigiadas, vamos dizer assim, são aquelas com a Argentina. Né? Eles têm aí um critério que lembra alguma coisa de controle fronteiriço europeu. Ali na região de Corumbá, fronteira com a Bolívia, você podia passar com uma sacola cheia de, sei lá, ogiva nuclear, quilos e quilos e quilos de cocaína, pacotes e pacotes de pasta base, sei lá, bazuca pendurada debaixo do braço, essa aqui, sei lá, eu vou dar para meu filho, é de mentira. Que o cara não para, depende do horário que você passar ali. Você passa ali à noite, você pode passar o que você quiser. Essa é a verdade. Na frente da polícia, não rola nada. Entende? E se você quiser, não, e se tiver algum medo ali, você passa pela rua do lado, que faz a volta assim, no posto de fiscalização. Não acontece nada, ninguém vê nada, porque se confia que o posto avançado de fiscalização, que está já praticamente na saída do município de Corumbá, vá fazer essa fiscalização. Mas a cada 10, 15, 20 ônibus que passam por ali, por exemplo, né, que é o meio de transporte mais comum para a entrada desses ilícitos, sei lá, dois, né, são parados para realmente você ter alguma fiscalização. Na verdade, você não tem. Então, essa questão ela é uma questão muito sensível em termos de proteção, de defesa aqui no Brasil. Na minha opinião, também não sou especialista em segurança, mas não nesse tipo de segurança. Em segurança energética, sim, mas nesse tipo de segurança militar, não. Mas eu acho que a ideia, a lógica, ela é a mesma para qualquer caso, seja ele qual for. Não é quando se fala de proteção das fronteiras. Não temos efetivo suficiente, não temos armamento, tecnologia para fiscalizar, vigiar 24 horas por dia uma fronteira tão extensa de difícil acesso como são as fronteiras brasileiras com os nossos países aqui vizinhos. No caso da Venezuela, voltando para o caso da Venezuela, nós temos aí, então, o atual governo que não reconhece um governo, vou colocar aspas agora, tá? Que foi eleito de forma democrática. Não cabe a nós julgarmos, assim, de uma forma direta, os critérios e julgarmos, né? E sentenciarmos de uma forma direta o processo eleitoral venezuelano. Para isso, nós temos instituições capazes, né? E que têm, então, aí legitimidade de fazer esse tipo de avaliação e podemos pressionar essas instituições. Acho que o caminho é esse, né? Eu sou um institucionalista nesse sentido, sou a favor das organizações internacionais, acredito no direito internacional, acredito nos regimes internacionais, e eu acho que temos que evocar sempre isso, o direito internacional, quando temos qualquer problema. Né? E o fato é que temos um presidente autodeclarado que é reconhecido pelo o chefe aqui do continente, pelo país-chefe do continente, pelos Estados Unidos, e né, os outros países vão a reboque, como no caso do governo brasileiro, que reconhece, mas não sabe nem por que reconhece, não é? Não sabe quais são os interesses que estão ali por detrás. O caso venezuelano, eu particularmente não consigo pensar o caso venezuelano em qualquer situação desvinculado de petróleo, tá?
Eu acho que é impossível. A Venezuela possui a maior reserva de petróleo provado do mundo. Aí isso não dá para você pensar que, não, mas isso não tem importância, porque os Estados Unidos agora estão produzindo shale oil, que na verdade é o petróleo do xisto, bituminoso, e estão autossuficientes, inclusive estão exportando. Tá, ok. Mas a gente tem de considerar a qualidade do óleo e a quantidade, não é? E dentro da quantidade, a gente tem que considerar uma variável muito importante que a gente chama de RP, que é o coeficiente reserva-produção. Esse coeficiente ele vai determinar por quanto tempo eu posso contar com a reserva. Isso é importante, isso a gente não pode desconsiderar. Por exemplo, o caso brasileiro, para não falar dos vizinhos, para não falar dos outros, vamos falar do nosso caso. A gente diz que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Ótimo, somos mesmo. Mas por quanto tempo? Qual é o nosso coeficiente RP? Ele é baixíssimo, não dá mais, não chega a 20 anos. Então, isso significa que se a gente mantiver um ritmo de produção atual, não atual, vamos dizer do ano passado, porque os relatórios, os reports de energéticos, eles sempre fazem referência ao ano anterior. Mas, se mantivermos o ritmo de produção do ano anterior, de 2019, nós vamos poder contar com essa autossuficiência tão festejada por talvez mais 20 anos. Então, em 2040, a gente está vivendo uma crise, não é, de abastecimento desse tipo de insumo energético, que hoje não é, tem o seu valor maior na petroquímica do que na produção de combustíveis, como a gasolina, ou o querosene, ou o diesel, não é? Mas isso é o que nos interessa, porque isso é que nos afeta diariamente, ou diretamente, não é? Mas o real valor, né, desse tipo de insumo está na petroquímica. Por quê? Porque não temos substitutos viáveis e possíveis no curto, não, no médio, vou ser bem realista, no médio e longo prazo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não dá para produzir fertilizante sem petróleo, não dá para produzir fertilizante com etanol, não dá para produzir polímero, plástico, da mesma forma, tá? A gente está falando de forma competitiva, nesse caso, do ponto de vista econômico. É da mesma forma que a gente produz com petróleo, com derivados do petróleo. Então, voltando para o caso da Venezuela, quando você olha para um país que tem uma RP de mais de 150 anos, aí você olha e fala, pô, peraí, tem alguma coisa de errado. O que um dos maiores consumidores de petróleo do mundo está fazendo ali, pressionando ali naquele país? É óbvio que há um interesse que não pode ser desconsiderado. Talvez eu não possa dizer, e não tenho insumos realmente suficientes para afirmar que seja essa ação motivadora. Mas, assim como aconteceu no Iraque, não é? Como aconteceu na Primeira Guerra do Golfo, a gente vê que o que está por detrás é um interesse, sim, em ter acesso a insumos energéticos. E isso a gente vai chamar de segurança energética, de garantia de segurança energética. Mas esse posicionamento de distanciamento ou de não reconhecimento do presidente Maduro, não é? E do reconhecimento do presidente autodeclarado, ele é justificado. Eu consigo ver um nexo causal, um nexo aí relacional, vou dizer, melhor dizendo, nas relações dos Estados Unidos com a Venezuela, porque, óbvio, eu consumo e dependo muito desse tipo de insumo energético, então eu preciso achar alguma forma de negar ou de desconsiderar o que acontece naquele país ali. Não está de acordo com os meus interesses aqui pessoais e isso, enfim, eu não vou aceitar. Principalmente quando eu sou a maior potência militar e econômica do mundo, não é? Como é no caso, como é o caso dos Estados Unidos. Então, ali eu consigo sim ver claramente esse tipo de relação. E isso me parece muito possível e provável. Mas quando eu olho países como o Brasil, que nega esse tipo, ou como o Paraguai, por exemplo, grande exportador de energia, de um outro tipo de energia, energia elétrica, talvez o maior exportador de energia elétrica em termos de tonelada equivalente de petróleo do mundo, não é? Seja o Paraguai, mas você fala, mas peraí, você não é a maior potência, quiçá, da região, no caso do Paraguai,
No caso do Brasil, sim, potência militar, potência econômica. Mas as nossas relações, no caso do Brasil agora, energéticas, por exemplo, com a Venezuela, inexistentes. Não temos dependência nenhuma, produzimos, somos autossuficientes. Embora, há um parênteses, eu devesse considerar que fosse talvez mais interessante para o Brasil ser autossuficiente em refino, que é onde eu tenho geração de valor agregado, do que em produção. Mas tudo bem, vamos acreditar e esperar que essa autossuficiência em produção um dia se converta em autossuficiência em refino, não é? Daí sim a gente pode pensar em um outro tipo de política energética para o país, que não só de extração, extrativista, como a titia Cocota, minha titia Cocota lá na alfabetização dizia, olha, colônia extrativista. Aí eu fico pensando, coitada, meu Deus do céu, algum dia ela pensou que essa situação ia mudar. Estou eu aqui com mais de 40 anos de idade e vendo que vou ter que falar para os meus alunos a mesma coisa. Não só a titia Cocota, o titio Cocota, eu vou ter que falar para vocês, olha aí, colônia extrativista. Então, é a mesma coisa, nada mudou. Então, o que eu fico pensando aqui com os meus botões é que essa situação de conflito com a Venezuela, ela não é uma situação, para amarrar tudo que eu disse agora, até agora, ela não é uma questão da América do Sul. Eu acho que um posicionamento da chancelaria brasileira em relação à Venezuela é extremamente equivocada, descolada da realidade regional, não é? Porque esses conflitos não são nossos, são conflitos exógenos à região, e não são endógenos. O Brasil não tem motivo nenhum de ter conflito de qualquer natureza, não só com a Venezuela, mas com qualquer país sul-americano. Porque, do ponto de vista militar, temos uma posição de superioridade. Olha que para um sul-americanista ou um latino-americanista como eu, isso me dói muito falar desta forma que eu estou falando aqui, posição de superioridade. Eu não acredito nisso. A minha orientação teórica nas relações internacionais, ela é a construtivista. Então, eu sou uma pessoa, um professor extremamente pós-positivista, não é? E ter que usar termos do jargão positivista me dói bastante. Mas, para ficar bem claro para todos, o que nós temos aí são posições positivistas, num contexto pós-positivista. É isso. Então, os conflitos que temos aqui na região não são conflitos nossos. Por que a gente abraça o conflito que sei lá, são dos Estados Unidos com a Venezuela? Entende? Para usar uma expressão que está na moda. E daí? E daí? Não é o nosso caso. Eu acho que para esses casos a gente deveria dizer e daí, não é? Então, a nossa questão aqui ela é outra, não é? Com a 100% a favor da integração da região. Eu não acho que o destino da Venezuela pode ser pensado de uma forma descolada do destino do Brasil, e vice-versa. E o mesmo vale para o Paraguai. Quando você olha para o Mercosul, da qual a Venezuela faz parte, né? Todos os percalços que a gente possa imaginar. Interessa para o Brasil que o Paraguai, dentro de um contexto de integração, seja um país pobre? Não interessa. Interessa para o Paraguai que o Brasil seja a superpotência do bloco? Também não interessa. Se eu fosse do governo paraguaio, eu já tinha pulado fora, porque não ganha nada, só perde. Entende? Vocês conseguem entender? Também, e esses posicionamentos que eu estou colocando aqui, tentando provocar vocês, eles frequentemente me geram várias classificações, né? Ultimamente me chamam de comunista e por aí vai. Eu falo, não tem nada a ver. Eu posso citar pelo menos um exemplo bem claro de que do que eu estou falando, outros países adotaram políticas assim, né? De integracionistas, de complementação em termos de produção, por exemplo, e que não são comunistas, não é? Se eu te falar, sem dizer
de que país eu estou falando, você vai dizer, é um país comunista. Quando eu tiver, não, não é, é esse país aqui. Você vai pesquisar no Google rapidinho e vai ver que ele não é um país comunista. E que essas políticas nem um pesadelo se assemelha a políticas comunistas, tá? Então, o que nós precisamos? Países como o nosso, países como a Venezuela, precisamos de políticas em algum nível nacionalistas, sim. Por que não? Não é? Existe um livro que eu acho que muitos de vocês conhecem, de um escritor sul-coreano, Ha Cho-chang, em português foi traduzido para Chutando a Escada, e que ele trata bastante dessa questão. Você vai ver, não, mas espera aí, os países desenvolvidos de hoje, que eram os países em desenvolvimento do passado, e que são países extremamente liberais hoje, eram os países protecionistas, nacionalistas do passado, não é? Em algum momento eles tiveram que se proteger, se fortalecer internamente para ir em algum grau externamente. O caso da Venezuela é um caso que me chama bastante atenção, porque é um país que tem a sua política voltada ou ligada ou dependente, conforme vocês queiram aí, à questão da produção de energético, de um insumo energético, nesse caso o petróleo, e que é de difícil dissociar as políticas domésticas dessa produção de petróleo. É bom e é ruim. É ruim porque torna o país dependente de uma única commodity e extrativista, porque você não tem refino. Não é? Aqui na região, a Venezuela é membro da OPEP, por exemplo. Né? Então, você pensa, para onde vai essa riqueza? Não é? Antes vou voltar no passado venezuelano, antes mesmo do governo Chávez, ou do atual governo Maduro, ela já era membro da OPEP, não é? E por um acaso, a Venezuela, no período pré-Chávez, foi algum país desenvolvido? Por exemplo, nos moldes dos Emirados Árabes ou dos Estados Unidos, qualquer outro país europeu? Não, não foi. Nunca foi. Não é? É para um país rico, mas aqui na região. Mas nunca foi um país desenvolvido. Sempre recebeu uma classificação de país, na época subdesenvolvido, e depois da Guerra Fria em desenvolvimento. Não é? Um PED, não um PD. E o que mudou, então, nesse caso específico, com a entrada do Chaves? Nada. Do Maduro? Nada. Então, assim, o que acontecia antes, o que eu quero dizer com isso, continuou acontecendo e vai continuar acontecendo com o Guaidó. É simples assim. Porque você tem um político, você tem um presidente autodeclarado que está alinhado com os interesses de um país exógeno à região. Então, nada do que vem acontecer com a Venezuela. E não estou defendendo também o governo Maduro. O que eu estou discutindo com vocês aqui é que a gente tem que ir para além do que parece, do que nos aparece na mídia, não é? Sobre os governos pré-Chaves, o governo Chaves e o governo pós-Chaves. Então, o que a gente vai fazer de diagnóstico é que nada, praticamente nada, mudou na história da Venezuela, independente do regime de governo. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque o problema da Venezuela é ter políticas nacionais, e uma política externa atrelada à extração de uma commodity, não é? Então, eu vejo a questão venezuelana muito por esse prisma. Você tem um grande fluxo nos últimos anos, né, migratório da Venezuela em direção ao Brasil. Ok, você pode dizer, mas isso é por conta das políticas nacionais do governo Maduro. Aí você, tá, tudo bem. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui no chat, tá?
a pergunta da Fernanda Faria. É, você, você realmente acredita que esse fluxo ele é provocado pelo governo Maduro de uma forma genuína, como uma questão nacional, um problema nacional, ou você acredita que isso, como no caso cubano, foi provocado por uma questão externa, ou como no caso, por exemplo, do Iraque, pós-intervenção dos Estados Unidos, por uma questão externa? É um problema interno ou foi um problema ou é um problema interno plantado de forma externa, por um agente externo? É isso que eu quero dizer. Não é? O que parece muito um caso cubano. Você blinda o país, você coloca ele dentro de uma redoma, de uma doma, você impede que esse país receba investimentos externos, você cria uma série de barreiras. País, o que você está esperando com isso? O país vai prosperar? Pode ser um regime democrático, pode ser um regime comunista, pode ser o regime de asa que você quiser, que o problema vai ser o resultado vai ser o mesmo. Vai ser uma estagnação interna. Você vai ter fome, você vai ter miséria, porque não entra nada de fora, num contexto de globalização. Entende? Então, se não tivéssemos, o que eu quero dizer com isso? Será que se não tivéssemos uma intervenção direta dos Estados Unidos nas questões de política externa e de política doméstica da Venezuela, será que realmente a gente teria um fluxo migratório desta forma? Eu, particularmente, acho que não. Ela ia continuar lá produzindo seu petróleo, vendendo seu petróleo. Vocês sabiam que, mesmo com o governo Maduro, o maior parceiro comercial da Venezuela são os Estados Unidos? Você, no ponto de vista de energéticos, ele compra praticamente toda a produção, entende? E, sei lá, até 2016, 2017, a Venezuela sozinha exportou petróleo para os Estados Unidos o que o Oriente Médio exportou. Na verdade, um pouco mais. Um conjunto de países contra um único país. Claro que tem diferenças logísticas, etc, etc, etc. Mas isso não diz nada para vocês? Será que você não pode pensar assim, imagina, os dois maiores exportadores do Oriente Médio e da América do Sul. Eu já coloquei um dedo lá no Oriente Médio. Agora eu vou colocar um dedo na América do Sul. Entende? Então, qualquer governo vai ser ilegítimo quando a questão é um bem, um insumo, uma commodity tão valiosa quanto o petróleo, para um país que depende muito, ainda que tenha autossuficiência desse insumo. Porque a prática na indústria energética dos Estados Unidos foi sempre de preservar o seu, usar o dos outros, para quando esse recurso finito se esgotar, eu ditar ainda mais as regras do jogo. É isso. Então, eu pago o que tiver que pagar para ter acesso a esse insumo energético. Não, eu pago o que tiver que pagar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que, na verdade, não paga. Você tem uma interferência direta ali na formação do preço do petróleo. E não é à toa que você tem dois tipos de barril de petróleo no mundo, o americano e o do mundo. O Brent e o WTI, uma coisa assim. Agora não está me fugindo a memória. Mas, enfim, temos dois tipos de barris de petróleo no mundo. Então, isso diz muita coisa. Isso não tem que nos dizer muita coisa. Aí a Fernanda me pergunta aqui, professor, você acredita que a crise política, da política externa brasileira, em especial o descaso com as políticas regional, pode servir como impulso para que os demais países aprofundem o processo de integração, como o Mercosul, por sobre a posição brasileira? Eu acho que não. Por exemplo, a gente pode pensar que a União Europeia ela conseguiria se manter integrada sem a Alemanha? Pouco provável. Aliás, ela nasce exatamente como a Alemanha. Alemanha e França, não é? Nesse formato que a gente tem. Porque, na verdade, o embrião ele é anterior lá no Benelux, mas a ideia do Benelux é catalisada a partir
da seca, da comunidade lá do carvão e do aço. Então, você precisa de um pagador. E aqui, na região, esse pagador deveria, mas não é, ser o Brasil, ou entre aspas, é o Brasil, mas não é. Por quê? Nós temos um país continental que vai ter que explicar domesticamente gastos ou investimentos em países vizinhos, muitas vezes vistos por nós, brasileiros, como concorrentes, como países atrasados. Você está entendendo? Por exemplo, você, Fernanda Faria, que me fez essa pergunta, você consegue compreender o investimento brasileiro, por exemplo, em educação no Equador? A primeira coisa que você faria, e que eu também faria, é falar assim, mas peraí, por que eu estou investindo lá se a minha escola, que é a escola aqui do meu bairro, pública, está caindo nos pedaços? Não parece que tem uma lógica nisso aí, entende? Então, a cobrança interna para esse tipo de política, ela é muito grande. Muito grande. É muito difícil você explicar para o cidadão comum que eu não estou investindo na escola do seu bairro, porque eu estou investindo na escola do Equador, ou do Paraguai, ou da Bolívia, pior ainda, porque né, é um país marginalizado aqui na região. Não é? A questão, aqui no estado de Goiás, a gente tem uma questão muito séria a respeito de combustíveis. A gente vende combustíveis bem mais barato para a Bolívia, gasolina, do que vende internamente. O brasileiro quer linchar boliviano quando vem comprar gasolina aqui, levar a gasolina para lá, entende? Por que eu estou pagando quando está no auge, né? De crises, ou o preço está alto, que agora está ok, mas até que isso desfez um pouco. Mas ainda assim continua sendo mais barato vender. O boliviano compra gasolina aqui no estado mais barato do que o local. Aí como você explica isso para o local? No local, você pode usar o argumento que você quiser. Quando ele olha para o bolso dele e vê que ele está pagando mais que o outro, acabou o seu argumento. É dinheiro. Já era. Não dá. Então, eu vejo que seria praticamente impossível pensar num aprofundamento, né, de qualquer tipo de processo de integração aqui na região sem uma participação brasileira. Pelo menos não nos moldes aqui do que a gente tem, né, do Mercosul, ou da Unasul, que fosse o caso, ou da União Europeia, que é o modelo que a gente usa, embora os processos de integração aqui na nossa região, eles são bem mais antigos, né, do que os processos de integração na Europa. A gente estava falando de integração aqui na virada do século repassado, século passado, enquanto a Europa estava pegando fogo lá e tecendo e traçando as rotas, os caminhos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né? A gente estava aqui discutindo processo de integração com o Chile e com a Argentina, por exemplo. Com a Bolívia já se falava de integração de infraestrutura na década de 20, no Tratado de Arroboré, por exemplo. Então, aqui a gente sempre teve essa busca, esse diálogo pela integração muito antes dos países europeus, de qualquer outra parte do mundo. Isso eu acho que não é uma novidade assim para nós, assim, não deveria ser, na verdade. Alguma coisa aconteceu aí de forma exógena que azedava sempre essas relações e que não deixava que esse processo de aproximação, vou nem falar de integração, que ele ocorresse. E por razões óbvias. A América do Sul, especificamente, uma das regiões mais ricas do planeta, que você tem de tudo. Você não precisa de nada, entende? Em termos de insumos mesmo, em termos de produtos. Nós temos de urânio a petróleo. Aí a gente passa por carvão, mineral, xisto bituminoso e vários tipos de pedras preciosas. Então, uma das maiores minas de prata do mundo foram localizadas aqui, na cidade de Potosí, na Bolívia, né? Então, como é que a gente pode pensar que uma região como essa iria se integrar, tendo aí uma Inglaterra como superpotência, inicialmente um Portugal, uma Espanha, uma Inglaterra,
Estados Unidos como hegemon. Não interessa, eu quero fragmentar isso aqui. A gente cria uma guerra aqui nessa região, dá uma surra ali no Paraguai, que estava se desenvolvendo, era um dos países mais desenvolvidos da época, então joga esse país aqui às traças, à miséria, dá para ele a lanterna de país mais pobre da região, então de vez em quando passa o bastão para a Bolívia, e aí vai. É isso que interessa, não tem... união não é interessante, é melhor manter essa região fragmentada, porque ela tem condições de se desenvolver de uma forma, não vou dizer autônoma, porque o contexto hoje é diferente. A globalização ela nos torna dependentes e interdependentes uns dos outros, e eu acho que não dá para a gente pensar um desenvolvimento fora de um contexto mais amplo, né, sem considerar o desenvolvimento global, políticas globais, macroeconômicas, por exemplo. Mas lá atrás dava, e a gente não fez por algum motivo, né? Algum motivo externo, talvez. Então, eu fico vendo aqui, deixa eu ver, né? O que mais? Quais as principais mudanças na relação do Brasil com os demais países sul-americanos desde a era Lula até agora? É engraçado ver assim, você, Adriana, Elisa, você fala da era Lula, sabe? Tipo, era Lula foi esses dias. Claro, eu entendo que você deve ser muito jovem, talvez fosse uma criança nessa época que você chama de era. Vou chamar de período, né? Eu acho que fica melhor. Então, acho que durante os dois governos do governo Lula, a gente teve um discurso de aproximação com os países aqui da região, não é? Os discursos diplomáticos da época, não vou saber dizer aqui exatamente de quem era, quem foi, né, o diplomata que disse, mas depois vocês pesquisem aí. Eles vão dizer que, olha, o destino do Brasil está ligado ao destino dos seus países, dos seus irmãos. Então, isso dá tônica. É uma tônica de que eu não consigo me desenvolver sozinho. Porque não interessa para o Brasil ser o rico entre os pobres. Essa era a fala que você tinha no Itamaraty, por exemplo. Isso não tem nada a ver com comunismo. Isso tem a ver com complementação, com integração, não é? Com reunir os fatores produtivos, não no sentido de que você produz isso e eu produzo aquilo, mas a gente produz aquilo que torna a região competitiva com os produtores externos à região, China, por exemplo. Entende? Então, como nos tornarmos competitivos e como tornar o nosso produto, não o produto brasileiro, mas o produto sul-americano interessante para o povo sul-americano. É essa a ideia. Seria essa a ideia que foi pensada. Então, eu acho que o que nós tivemos de mudança, Adriana, Elisa, daqueles dois governos para cá, nós tivemos, no período Lula, uma aproximação. E hoje a gente vive um processo de afastamento. Tá? Então, é como se a gente tivesse experimentado, a gente sempre teve historicamente um processo de afastamento. Falaram assim, vamos experimentar agora um processo de aproximação. Aí a gente falou, é amargo. Agora vamos fazer um processo de afastamento de novo, porque isso parece que é bom, cada um por si. Eu, particularmente, não vejo futuro para o Mercosul nesse contexto. Eu acho que naufraga. E deve naufragar, porque é o que deve acontecer. Não é vantajoso para o Uruguai, não é vantajoso para o Paraguai ficar num processo, com um modelo de integração como esse. Tá? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas você pode pensar assim, aproximação e afastamento, né? Depois colocaram, a recente queda vertiginosa dos preços do petróleo coloca mais pressão sobre a Venezuela. Isso pode implicar numa política externa estadunidense mais agressiva em relação à América do Sul? Foi uma pergunta lá do Lucas Amorim, de João Pessoa, da UFPB. Olha, eu acho que a questão dos Estados Unidos, né, em cima, a queda do petróleo, ela não tem nada a ver com a produção de petróleo na Venezuela. Isso não está, essa queda de braço não está sendo decidida aqui. Ela é decidida entre Emirados Árabes e Rússia, tá? São os maiores produtores, a gente está falando, tá? A gente não está falando das maiores reservas ou detentores de reserva de petróleo, estamos falando de produção. Então, isso é uma coisa que está para além. Eu posso pensar assim, acho que está um pouco cedo para a gente falar sobre isso, é muito conjuntural ainda. Mas para além
da política externa estadunidense? Eu acho que eles deram muita sorte, entre aspas, de estarem produzindo bastante óleo de xisto no momento, porque senão estariam afetadíssimos com essa queda dos preços. Eu acho que a queda dos preços ela afeta diretamente os países produtores, não é? Porque aí você tem um ingresso de divisas drasticamente reduzido. Né? Quando você tem um aumento da entrada de divisas no país, não é? Então, eu acho que a questão da política externa dos Estados Unidos para a América do Sul, ela não se torna mais agressiva por isso, não só por isso, não é? Não por um acaso, eu quero que vocês observem isso. Essa é uma tarefa para vocês, que vocês olhem aí antes o período aí, os meses. Vamos fazer uma série histórica de, sei lá, de um semestre antes dessa vertiginosa queda do preço do petróleo. Qual era a política dos Estados Unidos para a América do Sul, especificamente para a Venezuela? Sim, ela era mais agressiva, bem mais agressiva, porque o petróleo valia mais. Agora, o petróleo nesse preço, quando o que você escuta de pronunciamento do Trump em relação à Venezuela? Cadê os princípios democráticos? E isso eu não quero colocar aqui na nossa em pauta, na nossa conversa, que os princípios democráticos que, que gorjeiam na Venezuela não gorjeiam na África, em alguns países do Sudeste Asiático, como, por exemplo, as Filipinas, Indonésia, está entendendo? Então, ferir a democracia na Venezuela não pode, mas ferir a democracia, princípios dos Estados Unidos, tá? Democráticos, em algum país africano, pode, desde que esse país africano não tenha petróleo. E eu não consigo pensar de outra forma. Ou não tenha algo que interesse diretamente para os Estados Unidos. Pode morrer de Covid, pode morrer de ebola, pode morrer do que você que se matem, eu não quero saber. Então, é melhor, quanto menos pessoas tiver aí, menos ajuda internacional a gente tem que mandar para vocês. Né? Agora, se você tem diamante, se você tem petróleo, se você tem, sei lá, nióbio, sei lá, lítio, e por aí vai. Alguma riqueza que me interessa, opa, a democracia aí, esses princípios, eles devem ser observados, porque esses são os meus princípios, não são os seus princípios democráticos. Democracia ela é uma coisa muito abstrata. O que eu considero como democrático você pode considerar como antidemocrático, não é? Claro que vocês das relações internacionais sabem da teoria crítica, conhecem a teoria crítica, também chamada de neomarxista, enfim. Então, a escola de Frankfurt, ela diz, o Adorno vai falar isso, outras pessoas influenciadas, né, como Cox, Linklater, vão dizer o seguinte, toda teoria, e a gente pode fazer aí um corolário disso e dizer que toda política internacional vai ser feita, vai ser pensada de acordo com o interesse de alguém. E, frequentemente, de quem é o dono da mesa lá do carteado, do dono do baralho. Entende? Se as regras não são as minhas, então está tudo errado. Está tudo errado. Se os princípios não são os meus, então está tudo errado. Se o que eu considero democracia, você não considera democracia, então você é um ditador. É assim que funciona. Então, o pensamento crítico, nesse caso, ele nos ajuda muito a pensar dessa forma. Espera aí, por que você está dizendo que isso é bom? Deixa eu ver quem é que está ganhando. Talvez você, diretamente, não esteja ganhando nada, mas indiretamente, sim, porque talvez a empresa de um grande produtor industrial do seu país vai lucrar, e aí a sua economia se fortalece com isso, um setor da sua economia vai se fortalecer, não é? Em países que têm grandes reservas de insumos energéticos, como, por exemplo, petróleo, a gente vai dizer o seguinte, são países que sempre serão alvo de alguma coisa, de ação externa.
do hegemon da época. Hoje a gente pode falar dos Estados Unidos, mas se ele caísse, viesse a China, substituir, seria a China pressionando. Por uma razão muito óbvia e que não dá para negar. A gente precisa de insumo energético para manter o motor, as turbinas, a indústria funcionando. Aquela fumacinha que está saindo ali no topo da indústria, ela não para nunca. Você dorme com ela sendo emitida. Você acorda com ela lá do mesmo, parece que é a mesma, não mudou nada. E não é para mudar. E aquilo funciona porque você tem algum insumo energético alimentando aquele motor. Então não dá, não pode parar. Eu tenho de garantir de alguma forma segurança energética. Os países que têm mais força, eles tendem a ter políticas mais agressivas nesse segmento, nesses setores. Seja ele qual for, porque a gente está falando aqui do petróleo, mas eu poderia pensar, por exemplo, vira e mexe, a gente tem algum escaramuço entre o Brasil e o Paraguai, questão de Itaipu, não é? O que muitos brasileiros não sabem é que o Paraguai tem outra binacional, por exemplo, muito importante para eles, que é a de Jaceretá, com a Argentina. Praticamente toda a produção dessa usina é exportada para a Argentina. E por que isso acontece? Porque o Paraguai não é um país industrializado, o perfil industrial do Paraguai é muito baixo. Se o Paraguai consumisse muita energia, provavelmente a gente teria muitas brigas com o Paraguai por conta do fornecimento de energia elétrica de Itaipu. E a Argentina por conta do fornecimento de energia elétrica de Jaceretá. Porque eu te exporto hoje 98% da produção de energia elétrica aqui de Jaceretá, tá, argentino? A partir do ano que vem eu vou poder te exportar para você só 50%. O que significa para o governo argentino? Tenho que achar um substituto para essa entrada de energético que vai deixar de ser fornecida a partir do ano que vem. Então, isso significa, eu vou exportar mais petróleo, ou eu tenho que investir em eólico, fotovoltaico, que é caríssimo, entende? Então, é legal para a Argentina que o Paraguai continue com um perfil industrial baixo, porque daí o que ele produz de energia eu consigo consumir. É legal para a Argentina que a Bolívia continue sendo um dos países mais pobres da região, porque daí o gás que vem lá pelo Iabog, que é um dos gasodutos mais antigos aqui da região, que sai de lá, de Tarifa, salvo me engano, da Media Luna, para as indústrias do norte argentino, continue funcionando. É assim que funciona. Então, você continua aí e eu continuo aqui. E o que eu puder fazer alinhado com esse hegemon para impedir que você se desenvolva, eu vou fazer. Como é que a gente consegue resolver isso? Fortalecendo identidade regional. É eu olhando aqui para o argentino e falando, olha, nossa rivalidade é só no futebol, mais nada. No resto, eu dependo de você. Se você for no mercado argentino, você vai encontrar uma enxurrada de produtos brasileiros, né? Ali em Buenos Aires, principalmente. Mas se você entra no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, vamos pegar o Rio Grande do Sul, ou no Paraná, que seja o caso ali, Santa Catarina, nos supermercados da região, você já não encontra tanto produto argentino assim. Então, tem um descompasso aí de balanço comercial, tá? Eu não sei se meu tempo já estourou, com certeza, né? Se quiser Pode responder mais falar alguma ainda? pergunta, professor, se quiser Eu só responder mais queria uma ler mais umas. pergunta, Não, eu queria ler mais umas duas aqui só. Eu perfeito, não sei então. se Aí são a duas gente. perguntas. Eu vou parar aqui. A Shirley já tá esperando? Não, então vou aproveitar agora, então, para poder comunicar para o pessoal a questão da professora Shirley. Bom, pessoal, devido a problemas técnicos, ela não poderá participar dessa reunião, mas futuramente nós poderemos organizar algum outro evento, uma palestra que ela possa participar. Então, pedimos desculpa em nome de toda a equipe, mas como questões de internet, então acontece. Então, professor, fica à vontade de responder as mais duas perguntas para o pessoal. Tá bom, então já está acabando. Ou não? Como é Sim, que sim, tá? sim. Sim, já está Então tá. acabando. Porque eu estou vendo aqui que nem sei, porque esse já tem 1 hora, né? Praticamente que eu estou falando sem parar. Meu Deus do céu. Bom, enfim, então vamos lá. Esse assunto é um assunto que eu gosto demais. Eu não sei nem se eu estou aqui dentro do que vocês gostariam. Eu pensei que fosse ter um monte de perguntas aqui em relação ao fechamento
das representações diplomáticas da Venezuela aqui, ninguém perguntou nada. Enfim. Foi ontem ou antes de ontem, se eu não me engano, né? Que já pediram para o pessoal, os diplomatas saírem daqui. Creio que Pois é, tem, acho que até o dia até o dia 2 2. de... Isso. Depois até depois de Semana que amanhã. vem. Semana que vem. Até sábado. Tem que ficar mudo. Denison, ó, tchau, foi um prazer ter te conhecido. Se Tudo você, bem. quem não sabe, o Denison é venezuelano. Tchau, viu? Volverei comer arepa. Manda uma cesta básica para você. Fenere, providencia uma cesta básica para o Denison aí depois, tá? Você coloca lá uma cosada na sua bagagem, porque eu não sei se vai ter Se tiver fiscalização lá na auxílio fronteira, emergencial, não. eu aceito também. Tá bom? Ah, não, só para brasileiro. Você é venezuelano, não pode. O povo vai Mas te bater. O é povo não vai xenofobia, ó. concordar com isso. Xenofobia, olha isso aí, ó. Tô sofrendo Enfim, aqui, ó. mas assim, o que eu quero dizer para vocês, pegando aqui essas duas últimas perguntas, deixa eu ver aqui. Mas, gente, aconteceu alguma coisa aqui que eu não sei o que foi, peraí. Ah, tá. É aqui, estou apertando o botão errado. Como é que eu sou? Tá. A Sofia Martins colocou assim, pode-se dizer que a frustração com o Mercosul se deu apenas pelos interesses do país sul-americano? Olha, Sofia, eu acho que não dá para dizer isso, porque, assim, tem muita coisa que aconteceu aqui no caso do Mercosul, né? Primeiro, você gerou uma expectativa de que o Brasil fosse exercer o seu papel de liderança na região. Isso nunca aconteceu. E quando a Argentina, inicialmente, tá? Sem considerar a Venezuela, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai olham para o Brasil, o que eles estão esperando? Tá, você vai ser a nossa Alemanha? Aí o Brasil olha para a Argentina e fala: olha, nós temos uma briga aqui pela liderança na região. O que você acha? Eu acho que nessa parte você pode dar dinheiro para aqueles dois ali. Eu vou ficar mais de boa aqui no meu canto e não vou assumir essa função, não, tá? Por quê? Porque se o Brasil inventa de financiar ou de atender às demandas, né, econômica num banco do Mercosul para financiar obras de infraestrutura, por exemplo, no Paraguai e na Argentina, o presidente brasileiro que fizer isso, no outro dia está sendo impeachmentado. Por quê? Porque como é que ele vai explicar isso para o pessoal do Norte e do Nordeste? Né? O caboclo que está lá no sertão e que precisa de um poço, cara, que não tem poço, não tem infraestrutura nenhuma. Aí o cara vai olhar que está construindo casa, está fazendo ponte, está fazendo estrada, ferrovia, sei lá na onde, uma cidadezinha lá que ele nunca nem ouviu falar no Paraguai. Entende? Então, o problema interno brasileiro, nesse caso, ele, de uma certa forma, agrava um problema externo, regional, no caso do Mercosul, que é essa ideia de investimento. O Brasil não fez o que deveria fazer. Ele quis quis exercer uma liderança sem os ônus dessa liderança, querendo apenas o bônus. Então, acho que esse é o principal problema, tem sido o principal problema do Mercosul. Tá? Então, acho que a gente pode dizer que talvez esse naufrágio aí que você está dizendo na região, ele ocorra mais por uma inabilidade dos governos brasileiros desde o Mercosul. Aí ele pode falar que, mas aí foi uma questão do PT. Não, o Mercosul foi bem antes do PT, tá, pessoal? Então, isso não é um problema de partido, é um problema muito para além disso. Que fosse o PT, que não fosse o PT, que fosse o PSDB, não importa, esse problema ele ia estar lá. Tá? Então, nós aqui da academia, temos que ter esse esclarecimento. Os Estados Unidos viu com a pergunta da Maria Bethânia, acho que Galvão. Os Estados Unidos viu com maus olhos a aproximação do Mercosul com a União Europeia. Isso também seria um motivo pelo afastamento dos países do bloco na continuidade da discussão atualmente? Aí eu não sei se os Estados Unidos viu com maus olhos essa questão de aproximação do Mercosul com a União Europeia, né? Eu acho que, na verdade, essa aproximação do Mercosul com a União Europeia, ela foi muito mais um distanciamento de alguns países aqui do Mercosul, né, que tinha essa vertente mais de esquerda do que qualquer outra coisa, não é? E também, de uma certa forma, é como uma saída para essas deficiências que eu falei há pouco aqui,
né, de integração de mercados, de cadeias produtivas na região. Eu acho que foi muito mais do que isso. Eu acho que, ao invés de ter uma aproximação nesse momento com a União Europeia, ela é sempre desejável. Eu acho que o Brasil devia ter tido um fortalecimento dessas redes de integração, que seja comercial, aqui na região. Tá? Eu acho que o nosso maior parceiro ele deve ser a Argentina. Aí, por ordem de grandeza econômica, né, você tem o Uruguai e depois o Paraguai. Eu acho que do lado brasileiro. Mas o maior parceiro do Paraguai e da Argentina e do Uruguai deve ser o Brasil. Deveria ser o Brasil, porque, claro, é a maior economia. E, junto com isso, a gente deveria ter uma maior sensibilidade em investimentos que pudesse tornar esse tipo de relação mais equitativa. Tá? Então, por exemplo, na minha visão, tá? Mas eu estou aqui no mundo da utopia também, porque essas coisas normalmente não acontecem. O Brasil seria mais interessante para o Brasil um Paraguai mais rico do que uma Argentina mais rica, porque um Paraguai mais rico consegue ajudar um Uruguai a se tornar mais rico do que um Paraguai consegue ajudar, por exemplo, uma Argentina. Uma Argentina rica talvez se feche. Um Paraguai rico não se fecha, porque ele tem um vínculo de dependência em termos de acesso a mercados maior do que a Argentina. Então, eu vejo dessa forma. Era interessante que Brasil, em primeiro momento, e Argentina ajudassem os dois pequenos do Mercosul a se fortalecerem, para depois eles próprios se fortalecerem. Eu acho que passa muito por aí, tá? E tinha mais tem uma grandona que apareceu aqui agora, não sei se eu tenho tempo para comentar. Não sei como é que volta isso aqui, deixa eu ver. Educação brasileira, nacional, recente, vertiginosa ganância. Deixa eu ver aqui. A pessoa está preocupada com a lista de presença. Lá atrás. A pergunta do Daniel Harold, professor? É essa mesma. Aqui, ó. Professor, não temos nós uma tendência em atribuir menor grau de importância aos problemas endógenos políticos de formação nacional, como o caso do nosso atraso, em detrimento dos causadores externos. Quais seriam, por exemplo, as diferenças cruciais do processo de desenvolvimento da nacionalização do petróleo da Venezuela e, por exemplo, no processo norueguês? Porque a Noruega foi capaz de se livrar da maldição do petróleo e a Venezuela não, mesmo tendo petróleo como seu maior produto de exportação. Primeiro, né, a Noruega não tem o passado que a Venezuela, qualquer outro país, viu, Daniel? Daqui da região, e não vou falar só da região da América do Sul, não, da Latinoamérica, né? Teve. É um processo completamente diferente, tá? Segundo, que aqui no caso, no nosso caso específico, a gente sempre teve uma interferência externa. Lá, não. Você pega o caso aqui da América Latina como um todo. Você teve interferência dos Estados Unidos na Revolução Sandinista, na Nicarágua. O que virou a Nicarágua? Na Guatemala, Cuba, no Brasil, na época do regime militar, no Chile. Né? O Chile é o arauto das políticas neoliberais. Né? Mas vai estudar lá no Chile para você ver se você dá conta. Vai depender de um posto de saúde lá no Chile para ver se você consegue. Viaja aqui pela América do Sul para você ver onde é que você é extremamente pobre, onde a sua moeda não vale nada. Entende? Então, os processos de formação histórica eles foram distintos. Não dá, é desproposital você comparar a Noruega com a Venezuela, com o Brasil, que seja. Entende? São questões diferentes. E o caso da Venezuela, historicamente, os governos venezuelanos, estou mentindo, Denison, foram financiados, sabe por quem? Pelos Estados Unidos. Eles não cumpriam necessidades domésticas, eles cumpriam necessidades externas dos Estados Unidos. Tá? Sim, verdade. Então, você não desenvolveu políticas
de bem-estar social. Eu acho Bom, que essa é uma coisa que a gente não pode perder de vista, tá? bom, professor, Eu acho que é nós, isso. nós gostaríamos de encerrar por agora. Qualquer coisa, se o pessoal tiver mais dúvidas, eles podem encaminhar para o e-mail do senhor, se responder. Se o senhor quiser deixar o e-mail. Olha, eu vou deixar meu e-mail sim, mas não sei se eu consigo responder, pessoal, porque assim, vai depender da quantidade que vem. O Denison me conhece muito bem, o Denison foi meu aluno, ele sabe que eu sou muito enrolado para. Eu respondo, mas eu sou muito enrolado com isso, tá? Eu não tenho todas as dificuldades do mundo com o mundo virtual. A coisa dá errado aqui, a minha tendência é tirar da tomada, e quando não dá para tirar da tomada, no caso aqui do notebook, eu fecho a tela, pronto, já resolvi meu problema temporariamente. Então, podem mandar sim, e na medida do possível eu vou respondendo, tá? Acho que de todos da Mais uma vez, geração 80 e obrigado a 90 todos. entra nesse pânico. Ah, Acho que de todos da geração 80 e 90 entra nesse pânico. quem dera se eu fosse da geração 80 e 90, sou da geração 70, infelizmente, tá? Vou encarar isso como um elogio. Acho que os, os, os cremes rejuvenescedores estão fazendo efeito. Brincadeira. Botox também, brincadeira, né? Isso não. Pessoal, meu e-mail para contato é adriano.piresrj@gmail.com. Depois, ô Denison, por favor, disponibiliza aí para o pessoal de alguma forma o meu e-mail, tá? Sim. E isso. Nós já Bom, estava pronto. pessoal, Nossa, Adriana do céu, você é muito rápida. Queria eu saber fazer isso. Não sei. Você tem que, eu digito com um dedo, esse aqui, ó, numa velocidade incrível para quem usa apenas um dedo. Então, muito obrigado mais uma vez. Lamento muito que a professora Shirley não possa ter participado, mas certamente vocês terão oportunidade de ouvi-la, uma pessoa muito inteligente e extremamente capacitada para ministrar palestra sobre qualquer coisa. Sou muito suspeito para falar, uma pessoa que eu admiro bastante. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês estão desempenhando um papel muito importante, tá, para a academia, com esse ciclo de palestras nesse contexto de pandemia. Eu espero que vocês não deixem essa iniciativa morrer, que ela continue para além do isolamento social, tá? Eu acho que é uma receita que vocês não podem jogar fora e que as gestões futuras aí, para além da gestão de vocês, consiga manter esse projeto aí funcionando por muitos e muitos e muitos anos, até que uma outra tecnologia venha suplantar essa, tá bom? Então, muito obrigado, muito feliz de ter participado, espero não ter ofendido ninguém com os meus posicionamentos aqui. sou eu. E se tiver ofendido, desculpa, tá bom? Mas Te é isso, perdoo. a academia é um espaço que é de divergência mesmo, ninguém aqui é para concordar comigo, porque senão a academia não anda, o conhecimento não anda, tá? Quanto É mais nesse, divergência, melhor. Então, é nesse muito embate obrigado que mais uma vez. surge conhecimento. É isso, tá? Parabéns, obrigado. Bom, professor, primeiro eu gostaria de agradecer pelas palavras de carinho e de apoio para todos nós. E também gostaria de reforçar mais uma vez, igual o professor já havia comentado, que por questões de motivos maiores a professora não pôde participar, mas que nós já estamos pensando, buscaremos tentar compensar esta situação para, quem sabe, ela poder aparecer, participar de algum webinar, alguma outra palestra. E, mais uma vez, eu agradeço ao professor Adriano, muito obrigado por ter aceitado. E também agradeço a compreensão de todos e a participação de todos vocês. E se tiver alguma dúvida, basta enviar para o e-mail do professor e rezar para que ele possa responder. Tipo isso. Tem umas teorias conspiratórias muito boas, viu? Depois vocês me chamam lá, por favor. Perfeito, pessoal. Muito Então, obrigado. Boa tchau, noite a todos. tchau. Tchau, tchau.